em relação aos atos administrativos que são editados normalmente pela administração pública. Então, nessa primeira ideia, você tem a ideia de supremacia da lei. A lei prevalece sobre os atos administrativos. Costuma-se dizer que nessa primeira ideia de supremacia da lei, você tem uma ideia de vinculação negativa do administrador à lei. O princípio da supremacia da lei, ele é colocado ao lado da ideia de vinculação negativa do administrador à lei. O que significa a supremacia? A lei prevalece sobre o ato administrativo. O administrador público, portanto, não pode editar um ato administrativo que venha sobrepor a lei. A lei prevalece sobre o ato administrativo. Então essa é a ideia de supremacia. O ato administrativo não pode, portanto, prevalecer em relação à lei. Qual é a ideia que você tira daí? Vinculação negativa do administrador, por quê? Caso não haja uma lei dizendo expressamente sobre uma situação, em tese, o administrador, por essa primeira concepção, o administrador poderia atuar, poderia editar atos administrativos. Pela ideia de supremacia, o que importa é que a lei prevalece sobre o ato administrativo. O ato administrativo não pode contrariar a lei. Mas se a lei não existe, vem a ideia de vinculação negativa. O administrador vai dizer, se a lei não existe, eu, administrador, posso atuar. Não tem lei nenhuma, eu não vou contrariar lei alguma, vou editar um ato administrativo. Por essa primeira ideia, portanto, você tem a ideia de supremacia da lei, vinculação negativa do administrador, por quê? O administrador, se a lei não falar nada, se não houver lei, ele pode atuar livremente. Daí a ideia, se você fosse adotar a ideia de supremacia da lei, daí a ideia de que o administrador pode editar decretos autônomos ou atos administrativos autônomos, sem fundamento numa lei prévia. Só que essa ideia primeira, de supremacia da lei, ela não prevalece no nosso ordenamento. No nosso ordenamento jurídico, a ideia consagrada tradicionalmente é a segunda ideia. A ideia de reserva da lei. Na primeira ideia, você tem a supremacia da lei. Na segunda concepção de legalidade, na segunda ideia, você tem a outra ideia, que é a ideia de reserva da lei. Mais do que superior, a lei é que vai habilitar a atuação do poder público. Não é só a lei sendo superior ao ato administrativo, como você tem na primeira ideia. Agora a ideia é, o administrador só pode atuar se a lei expressamente autorizar. A ideia é essa, de reserva de lei. Tem que haver lei para o administrador atuar. Costuma-se dizer que essa ideia de reserva de lei está ligada à ideia de vinculação positiva do administrador à lei. Se a supremacia vem com uma ideia negativa da vinculação do administrador, essa reserva de lei vem com uma vinculação positiva do administrador. Em que sentido? Positiva porque o administrador está vinculado positivamente à lei. O administrador só pode atuar se a lei expressamente autorizá-lo. Essa segunda concepção é a nossa concepção tradicional. Essa concepção foi trazida para o Brasil pelo professor Eli Lopes Meirelles. O Eli Lopes Meirelles trouxe essa doutrina da legalidade da ideia lá do professor italiano Guido Zanobini. Ele traz para o Brasil essa ideia italiana, traz para o Brasil a seguinte ideia de legalidade. Aquela frase clássica do Eli que todo mundo conhece. A legalidade para a administração significa o quê? Ela, a administração pública, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar. É a ideia clássica de legalidade que todo mundo cita até hoje nos manuais. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar. Enquanto, para o particular, a legalidade vai ter outro enfoque, para o particular, a legalidade vai ter outro enfoque, para o particular ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Olha a ideia de legalidade que o Eli acabou consagrando no Brasil. Para o poder público, para a administração, a lei tem um significado. Ela, a administração, só pode atuar se a lei expressamente autorizá-la. Para o particular, como vigora a autonomia da vontade, ele particular, ele pode atuar se a lei não proibir. Autonomia da vontade, se a lei não falou nada, ele tem autonomia, ele pode fazer o que ele bem entender, obviamente com alguns limites. Dessa ideia tradicional, o que é que a gente conclui? A legalidade tradicionalmente tem sido tratada com dois enfoques. Um enfoque para a administração, que é aquele enfoque de reserva de lei, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza, e o outro enfoque, que é o enfoque da legalidade para o particular, que é a ideia de supremacia da lei. Para o particular, vigora aquela primeira ideia. Se não houver lei, o particular pode atuar.
Se houver lei, o particular respeita a lei. É aquela primeira ideia, supremacia da lei. Então, aquelas duas concepções iniciais de legalidade, supremacia e reserva de lei, elas continuam vigentes. Só que para o nosso direito administrativo, vigora qual ideia? O princípio da reserva de lei. Então, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar. O que eu vou tentar demonstrar aqui, nessa primeira aula, é que essa concepção inicial, ela está sendo relida, está passando por uma releitura, e essa concepção inicial de legalidade, pelo menos em algumas situações, ela já é relativizada, tanto para o particular, quanto para o poder público, para a administração. Começando pelo particular, porque é mais fácil observar. A gente acabou de ver que para o particular ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. É aquela ideia de legalidade como supremacia da lei, vinculação, portanto, negativa. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Não é a ideia clássica? Então, se a lei não falou nada, não existe lei, o particular pode atuar? Pode atuar. Essa ideia está relativizada há algum tempo pela doutrina e pela própria jurisprudência do STF. Doutrina e jurisprudência acabaram consagrando uma ideia lá para o direito civil, que é a ideia da aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Existe uma teoria hoje que está sendo consagrada na doutrina e jurisprudência, segundo a qual os direitos fundamentais, que até então protegiam o cidadão do Estado, esses direitos fundamentais podem agora proteger o cidadão de um outro cidadão. Por isso, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais, a aplicação desses direitos fundamentais nas relações privadas. De modo que, se agora você for compreender as relações privadas a partir dessa vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, você vai começar a trazer restrições à atuação do particular sem fundamento numa lei expressa. Exemplo concreto julgado pelo STF, lá no informativo 405. Num determinado caso concreto, uma associação civil era uma união brasileira de compositores, né? Você tinha lá compositores naquela associação privada, uma associação civil cheia de compositores, né? Para arrecadar direitos autorais, etc. Nessa associação privada, num determinado momento, essa associação simplesmente excluiu um dos compositores, um dos associados, excluiu e não disse o porquê da exclusão. Simplesmente lá se disse para o associado, para o compositor: olha, a partir de agora você não faz mais parte dessa associação, vá para casa. Mas por quê? Não quero saber. Não motiva a exclusão e manda embora aquele associado. O associado, portanto, procura a via judicial e esse caso vai parar no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes foi o ministro relator, traz um voto magistral no informativo 405. O que o STF vai dizer por meio da relatoria do Gilmar Mendes no informativo 405? As relações privadas hoje, elas sofrem a incidência de normas constitucionais diretamente. Os direitos fundamentais se aplicam às relações privadas. E, portanto, os direitos fundamentais, mesmo que não haja lei expressa, os direitos fundamentais, como a norma constitucional é superior, esses direitos vão limitar e vincular a atuação de particulares. Aí disse o STF, nesse caso concreto, a exclusão foi inconstitucional. Ah, mas não existia lei pedindo para motivar aquela exclusão do associado. O princípio do devido processo legal, que é um princípio constitucional, o princípio do devido processo legal teria sido desrespeitado. E ele se aplicaria diretamente àquela relação privada. O STF disse: você é associação privada. Se você exclui um associado sem motivar a exclusão, você não possibilita a esse excluído a ampla defesa e contraditório devido ao processo legal. Como é que ele vai se defender, por exemplo, amanhã dessa exclusão? Eventualmente, essas exclusões podem burlar ou fraudar preconceitos, racismos, perseguições e por aí vai. Você não diz o porquê, não motive, exclui aquela pessoa da relação privada e ela não tem como se defender da exclusão. Então o STF vem e traz essa aplicação de normas constitucionais diretamente às relações privadas. De modo que você vai reler, então, o princípio da legalidade para o particular. Qual era a ideia tradicional? Particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir, não é isso? Agora não é só isso não. Particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir e a Constituição Federal também não proibir. Não só a lei vai restringir a autonomia, a Constituição Federal restringe a autonomia, porque ela é a norma superior e ela se aplica diretamente às relações privadas e às relações administrativas. No princípio da legalidade agora administrativa, a legalidade administrativa, a legalidade
do direito administrativo. A gente